Abençoe. Eu queria convidar você nessa noite para o texto do Salmo de número 4. Salmo de número 4. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 4 será a exposição da palavra do Senhor. Esse é meu último sermão de 2020, então eu quero fazer algumas aplicações voltadas ao ano que se inicia. Sobretudo, eu queria falar com vocês nessa noite, a partir da exposição desses salmos, sobre as possíveis reações que eu e que você, que nós teremos diante dos desafios que virão a nós em 2021. Muitas vezes pensamos que, quando viramos o ano, projetamos o próximo ano com algumas expectativas. Mas eu queria falar algo para você, para vocês. Nada de novo vai acontecer. A questão não é que nós devemos alterar o que vai acontecer. A questão é como nós vamos reagir àquilo que vai acontecer. E o Salmo de número 4 é fundamento para que nós pensemos um pouquinho a esse respeito. Eu quero te convidar então para esse salmo. Salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: que nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Senhor, dada a mesma graça que o Senhor nos deu ao longo desse ano, quando, ao subir nesse púlpito, o Senhor falou aos nossos corações. O mesmo Espírito Santo que abriu o nosso entendimento para que ao longo do ano pudéssemos deleitar na Tua Palavra, degustar das porções que aqui nos alimentamos. Dê que nessa noite o Senhor faça o mesmo por nós. Olhe para a nossa miséria. Olhe para as nossas necessidades mais básicas e fundamentais. E venha de encontro a todas elas, com a Tua Palavra, acalmando um pouco o nosso coração nessa noite, alinhando as nossas mentes ao projeto do Senhor para nós no ano de 2021. Esteja conosco nesse culto, esteja conosco nessa mensagem, que o Senhor clareie essa exposição de forma que possamos te entender. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Considere a seguinte situação que eu vou descrever aqui. É um homem, um líder altamente respeitado no país em que ele vive e governa. Ele tem poder de influência extremamente reconhecida
um poder bélico considerável. No entanto, no contexto familiar, ele não é um cara tão bem sucedido. No contexto familiar, ele não tem essa autoridade que ele tem como um chefe de Estado. Então esse cara, ele é um pai também. Ele é um esposo, mas ele é um pai. Ele é um pai de família. Mas ele não é um pai de um filho tranquilo, ele é um pai de um filho rebelde, que em algumas vezes fez tudo para usurpar o seu trono, a sua posição de autoridade e de domínio como chefe de Estado. Então, na hora que ele pensava que estava tudo tranquilo, na hora que ele pensava que havia paz no reino, quando ele achava que havia tudo debaixo do seu controle, ele se encontrou com a sua própria realidade e descobriu que não estava tudo em paz. Pelo contrário, as coisas andavam de mal a pior, porque o seu filho, o filho rebelde, quis, na verdade, fazer um planejamento para tirar a sua própria vida, ou a vida do pai. E assim, esse pai não teve outra situação, a não ser sair da sua própria casa, sair do seu próprio conforto e ter que se esconder em um determinado lugar, numa caverna. Que situação complexa desse pai. Que situação difícil dessa família. Que coisa terrível que esse filho está planejando contra o seu pai. Mas se coloque na posição desse pai. Imagine a profundidade do pesar e da dor que reverbera no coração e na mente desse homem aqui. E talvez você olhando para essa realidade como eu, nós esperássemos que esse homem aqui pudesse ser um homem amargo, ser um homem irado, ser um homem que pudesse enumerar todas essas coisas, essas circunstâncias adversas, e ter olhado para o seu filho e falado assim: você é um ingrato, cara, porque eu dei o de bom e de melhor para você, tirei da garganta aquilo que não podia para sustentar você. Quantas vezes eu tive que acordar pelas madrugadas, levar você para o pronto-socorro, você queimando em febre, tendo aquelas alergias que só dava com você, e na metade da noite, quantas vezes eu precisei sair do meu trabalho, ir até a escola para conversar com seus professores e diretores, porque você dava trabalho. Eu tive que fazer um CDC no banco para pagar a sua faculdade, porque não tinha condições. Eu tive que financiar a sua faculdade, e agora você faz isso comigo. Talvez é essa reação que nós esperássemos desse homem. Ou talvez esperássemos uma reação de cinismo desse cara. Esperássemos uma reação de crítica, uma reação depressiva, uma reação de reclusão, de eu não quero ter contato com ninguém, já que eu tenho as minhas crises familiares, pessoais, eu não quero me relacionar com mais ninguém para não ter mais nenhum outro tipo de pesar na minha vida. Talvez seja essa a reação que esperássemos desse pai. Mas não foi. Aliás, sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando do Davi, do rei Davi. Do rei Davi, e essa história é a história quando ele correu de Absalão, seu filho, porque o Absalão queria matá-lo, porque o Absalão queria usurpar o seu trono, porque o Absalão, um homem sagaz, fez todo um movimento ali com os súditos de Davi para usurpar o trono do pai. Ele era um rapaz que não valia a pena ter amizade, não. E essa história está lá no livro de Samuel, capítulo 14 em diante, você vai ver. Mas o Salmo de número 4, então, gente, quando nós olhamos para aquilo que lemos, ele foi escrito por Davi. E quando Davi vivia dentro desse contexto de tribulação e de incerteza que eu acabei de descrever para vocês. O Salmo 4 foi escrito dentro de um contexto onde o Davi estava quebrado, onde o Davi estava sucumbindo às suas próprias pressões pessoais e circunstanciais. O Davi escreve esse salmo quando ele está mal,
quando ele está mal. E quando leio o Salmo 4, eu fico pensando que não existe texto, talvez nesse momento melhor, para nos ensinar, nos orientar como nós devemos reagir às incertezas da vida. Porque a vida é uma constante incerteza. E novamente a questão não é se você vai ter problema ou não vai ter, você vai ter. A questão é como nós reagimos àquilo que nós vamos enfrentar. Aliás, nós estamos numa transição de ano. E a transição de ano é um momento sempre muito propício para nós, para os nossos planejamentos, para as nossas expectativas, para o ano que se inicia, o que é legítimo. O que é legítimo? Você começar a planejar algumas coisas. Poxa, eu acho que eu vou trocar o meu filho de escola, está na hora de eu começar a pensar numa poupança. Poxa, eu estou morando de aluguel, talvez esse ano seja um ano de eu começar a pensar no financiamento de um apartamento. Não sei, é ano da gente começar, é momento da gente começar a pensar, é algo legítimo. Agora, o grande problema é que nós nos esquecemos que 2021 vai trazer a nós toda sorte de tribulações. 2021 vai trazer, como 2020 trouxe, toda sorte de incertezas de todos os anos anteriores. E aí me chama a atenção a palavra do poeta Salomão, porque para mim Salomão é um poeta. Quando ele escreveu nos Eclesiastes, e nós vamos, o ano que vem, planejamento. O ano que vem nós vamos expor Eclesiastes aqui. E quando ele escreve Eclesiastes, ele diz assim, o que se tornará a ser, ele está pensando no futuro, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo. Ele diz não tem. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então o que Salomão está dizendo? Cara, 2021 não vai ter nada de novo. Porque não existe mais nada de novo debaixo dos céus. E às vezes nós colocamos uma expectativa no ano que inicia, como se o ano que inicia não pudesse trazer a nós as mesmas mazelas que os anos anteriores trouxeram para nós. Então, veja o seguinte, as incertezas, as tristezas, os problemas da vida cotidiana, meu irmão, vão continuar fazendo parte das nossas vidas no ano que se segue. Pastor, mas que mensagem mais pessimista, né? Não é. Os mesmos problemas de 2020, de 2019, 2018, eles vão se repetir. Talvez em menor ou maior intensidade, mas vão se repetir. Nós vamos perder pessoas próximas de nós. Nós vamos chorar com aquele que foi diagnosticado com câncer. Nós vamos ver neném nascendo aqui. Nós vamos nos despedir de pessoas que vão embora do nosso meio. Nada de novo vai acontecer. Então, diante desse fato, a questão não é tentar anular os problemas. Não é. A questão é como nós vamos lidar com esses problemas. A questão é como nós vamos reagir a esses problemas quando naturalmente eles chegarem e se posicionarem diante de nós. Então, diante desse fato, a questão é como você vai reagir aos seus problemas em 2021. É isso que Davi vai nos ensinar. Exatamente isso que Davi vai nos orientar nesse texto. Eu tinha 5 coisas para trazer, eu falei, é muita coisa. 5, sim, não, eu sou presbiteriano, tem que ficar com 3. Talvez numa outra oportunidade eu trago 2, mais 2. Vamos lá, a primeira coisa que esse texto tem a nos ensinar nessa noite. Como reagir então aos problemas que o ano de 2001 trará? A primeira coisa, eu preciso reagir aos problemas que virão, lembrando sempre da minha identidade em Cristo Jesus.
Eu preciso, quando o problema se instalar diante de mim, eu preciso reconhecer diante dele quem eu sou em Cristo. Perceba que Davi, ele não se esquece de sua real identidade na hora da grande tribulação. Se não, perceba o verso de número 3, quando Davi diz aí, sabei porém, e eu gosto do porém, essa partícula porém aí, porque ela está dando um contraste com aquilo que o Davi começou a introduzir. É como se o verso 1 e o verso 2 fosse uma introdução, Davi dizendo assim, olha, eu estou sendo atribulado, os meus inimigos estão correndo atrás de mim, papapá, papapá. Porém, diante dessa realidade, aí ele começa a descrever agora o que ele tem que fazer diante dessa realidade descrita. E o Davi diz no verso 3, sabei porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Aí o negócio fica legal aqui. Porque existe um pontinho aqui que nós precisamos perceber com mais claridade. Que é a convicção que o Davi tem de quem ele era em Cristo. E a convicção de Davi, de quem ele era em Cristo, o fortaleceu para ele enfrentar aquele problema de filho querendo matar pai. Aquele problema de pressão, de perseguição. É como se o Davi tivesse assim, olha, eu estou na caverna, escondido de Absalão. E foi aqui na caverna, diante desse problema, que eu parei e eu tive condições agora de começar a refletir e pensar na situação como um todo, porque até agora eu não tive condições, porque eu tive que sair do palácio correndo, eu não tive condições de raciocínio, porque foi muita pressão, agora eu parei, a minha adrenalina baixou, agora eu estou pensando no que está acontecendo. E quando eu penso naquilo que está acontecendo, o meu coração se enche de medo, o meu coração se enche de desespero, de incerteza, de insegurança. Mas da mesma forma, quando o meu coração enche de insegurança diante da análise do contexto que eu estou vivendo, o meu coração também se enche de esperança e segurança, porque eu sei quem eu sou em Cristo. É mais ou menos isso que o Davi está dizendo. E aí ele diz, ele está persuadido fortemente de que ele fora separado por Deus para assumir o trono de Israel. E o Davi diz que ele não foi separado para um lugar de honra, e é isso que está, esse é o sentido da palavra distinguir aí, que o Senhor distingue o piedoso. O Davi está dizendo assim, o Senhor, ele separa os seus filhos para uma posição diferente. E o Davi aqui, ele está pensando no reinado dele, ele está pensando assim, olha, eu fui distinguido, eu fui separado por Deus, quem me distinguiu foi Deus, quem me separou foi Deus. E ele fez isso, eu fui separado não por vontade de homem, eu não fui separado por causa da minha própria ambição, não fui eu que quis ser separado, eu fui separado, e quem me separou foi Deus. E talvez ele estivesse pensando quando Samuel foi lá para ungí-lo. Quem é aquele? Não, o bonitão, vem cá. Vem. Não, não é esse. Traz o segundo mais bonito. Não, também não é aquele. Tem um terceiro mais bonito aí? Traz. Também não é. Tem feio aqui? Tem algum feio nessa casa? Está lá no pasto. Porque menino feio tem que ir para o pasto. Cuidar de ovelha. Traz esse menino feio. É você. Talvez o pai de Davi falou, o feinho? É, o feio. Aí o Davi está falando assim, eu fui separado não por vontade de homem. Mas foi Deus que me separou. Espera aí, quem eu sou em Cristo? Quem é você? Você foi separado. E Davi certamente está apontando para a redenção em Cristo. Você foi separado, você foi distinguido, meu querido irmão.
Não por vontade sua, mas por vontade daquele que pode separar você para a salvação. Você não foi separado por causa da sua própria ambição, porque a sua ambição não pode separar você. Você foi separado, santificado por Cristo Jesus. E o Davi, ele não desiste da vida da caverna, porque ele é tomado pelo senso de identidade. E se tem um negócio que tem feito diferença na minha vida cristã, é esse negócio de identidade cristã. Eu demorei quase 10 anos para entender isso, no meu ministério. E eu comecei a pregar esse negócio num dia que esse negócio fez sentido para mim. E eu vou morrer falando disso. Porque é minha convicção, de que muitos problemas psíquicos e emocionais que nós temos é questão de identidade. É porque eu tenho uma crise de identidade, eu quero ser quem eu não fui chamado para ser. E quando eu não sou aquilo que eu não fui chamado para ser, eu quero ser aquilo que eu não fui chamado, eu entro em crise, em parafuso. O senso de identidade faz toda a diferença na vida do Davi. E o Davi diz: a minha verdade mais fundamental é que eu sou do Senhor, eu sou dele. E pelo fato de ser dele, e pelo fato de ser chamado por ele, de ser escolhido por ele, ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir. Pelo fato de você ser chamado, separado, o seu pai não vai te desamparar dentro da caverna. Ele não vai. Então a primeira resposta de Davi, a primeira reação de Davi diante do problema é essa: eu sei quem sou em Cristo. Meu queridão, você não pode escapar do fato de que a sua percepção de identidade molda a sua reação nos momentos difíceis da vida. A sua percepção de identidade é fundamental quando você estiver mal. Eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, eu tenho todos os benefícios que o Pai legou a mim. Ele não vai deixar que eu me pereça diante desse problema. A segunda coisa, a segunda reação de Davi diante desse problema tão singular na vida dele, o filho quer matar ele. Não se esqueça disso. Não se esqueça que ele não está com a dorzinha de garganta, ele está querendo, ele está morrendo, pô. O Absalão quer o trono e quer a cabeça dele, só isso. Então a segunda forma que nós devemos reagir aos problemas de 2021, eles virão, tá? Fica tranquilo, eles vão vir. A segunda forma de reagir é examinando o próprio coração. Examinar o próprio coração é fundamental. E o Davi faz exatamente isso. O verso número 4, ele sugere isso para nós. Irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro e sossegai. Eu sei que existe aqui uma divergência entre os pensadores veterotestamentários do Antigo Testamento. Se o Davi aqui, ele está falando com os caras do verso 2, ele está falando, ó homens, parararará. Alguns sugerem que o Davi aqui, ele falando, irai-vos e não pequeis, ele está falando com esses mesmos homens. De qualquer forma, o que Davi está fazendo aqui é algo muito diferente do que nós fazemos. E eu sou um pouco contrário a essa visão desses estudiosos. Eu estou mais próximo daqueles que acham que Davi está falando consigo mesmo. Olha, eu estou sendo perseguido, mas eu não posso mirar a ponto de pecar. Não é essa a reação legal. Eu queria pegar Absalão pela garganta e enforcar, porque ele está querendo usurpar o meu trono e me matar.
E talvez o Davi está falando consigo mesmo, calma, cara, ira, mas não peque. E às vezes é isso que acontece com a gente. Porque normalmente nós consideramos a provação, o problema, como uma desculpa válida para reagirmos incorretamente ao problema. É aquele negócio. É a mãe de família, dona do lar, que fala assim, eu estou irada com meus filhos. Eu estou irada porque esses meninos não me dão paz. Eu estou irada porque eu cuido da casa, vou ao quarto, quando eu volto na cozinha está uma pilha de louça suja, roupa para lavar, o meu marido não me ajuda, os filhos bagunçam o dia todo. Sabe, o meu problema é que eu sou jovem. Eu tenho uma vida sexual ativa fora do casamento porque as tentações desse mundo, pastor, é cruel. Né? O senhor sabe, o senhor não nasceu pastor, né? Você sabe como é que é isso. O problema é a crueldade do mundo. Eu não consigo perder peso porque nas minhas visitas pastorais sempre me oferece comida, cara, à noite. E eu tenho que comer para não fazer feio, né? É nada. Então nós sempre estamos buscando desculpas para fundamentar o nosso pecado, para fundamentar os desejos do nosso coração. Eu sempre procuro uma desculpa para fundamentar, para justificar as minhas ações pecaminosas. No entanto, o Davi está dizendo que nós fazemos o que nós fazemos não por causa das circunstâncias. Nós fazemos o que nós fazemos por causa do nosso coração, que via de regra domina os nossos desejos e nos faz pecar contra Deus. E nós não vemos o Davi aqui falando assim, poxa, o problema da minha tristeza, o problema da minha desilusão nessa caverna, das minhas incertezas, é o meu filho que quer me destruir. Em nenhum momento você vai ver o Davi falando isso no texto. Em nenhum momento você vai ver o Davi justificando a sua fraqueza em cima da circunstância. Em nenhum momento você vai ver o Davi justificando as suas mazelas em cima de outra pessoa. Estou assim por causa de você. Você não vai ver o Davi fazendo isso. Porque o Davi sabe que não são as circunstâncias e as pessoas que faz ele pecar. É o coração dele. É por isso que o Davi diz o seguinte: ao invés de eu ficar colocando a culpa no outro, ao invés de eu ficar me desculpando, justificando os meus erros em cima das circunstâncias, faz o seguinte: volte-se para o seu coração, esquadrinha o seu coração, e faz isso no momento propício. É por isso que o Davi diz: consulte o travesseiro. Desculpa, não é o travesseiro. Consulte o coração no travesseiro. Sabe por quê? Porque o Davi sabe que é naquele momento que você deita, que é o momento propício para você pensar na sua vida, para você refletir o seu comportamento, para você pensar no que você fez e está fazendo. Reserve tempo. E num momento tranquilo, examine o seu coração. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Não é por causa do seu filho, não é por causa da sua esposa, não é por causa... Não. É porque o seu coração é tão mau. É tão mau.
que ele reage de forma incorreta. É por causa disso. Sabe, gente, é na dificuldade que o nosso coração fica exposto. Eu terminei de ler um livro agora, essa semana, do meu autor preferido. Eu amo ele. Tem até uma foto dele no meu escritório. É uma questão de idolatria, sabe? O Paul Tripp. Ele termina o livro falando um pouco sobre isso, e ele dá um exemplo que eu achei muito legal. Ele fala assim, eu trabalhei, falando dele, eu acho legal porque ele fala dos problemas do coração dele. Eu trabalhei o dia todo, estava cansado, dei aulas e trabalhei na igreja o dia todo, ele é um pastor e professor. E aí eu fiz uma expectativa da minha noite, chegar em casa, ter os filhos todos tomado banho, a esposa já ter feito o jantar para me esperar. Ele está escrevendo dentro de um contexto muito americano, né? E ele faz essa expectativa, e ele dirige para casa já sonhando em chegar na sua casa e ter aquele conforto da casa, o seu sofá, já esperando o controle da TV para assistir o jogo, e as crianças calmas, a esposa, tudo pronto. Quando ele pisa em casa, os meninos estão, a casa está de ponta cabeça. Os meninos tudo sujos, brigando, gritando, brigando com o outro. A esposa nervosa. Agora é sua vez de cuidar desses meninos. Eu passei o dia cuidando desses meninos. E ele fala assim, naquele momento, eu fui tomado por uma ira. Porque ninguém me compreende. Porque eu só queria conforto e descanso. E a esposa vira para ele e fala assim, volta e vai comprar uma pizza, porque eu não consigo ir fazer comida agora. E ele pega o carro nervoso, vai comprar essa pizza. Mas quando ele está a caminho da pizzaria, ele é tomado pelo senso do Evangelho. E ele repensa. Ele repensa da seguinte forma: eu pequei. Eu pequei não porque a minha esposa estava nervosa e os filhos agitados. Eu pequei no meu coração. Porque eu coloquei o meu conforto como um ídolo. Eu só queria conforto. Aquela noite. E aquele desejo de conforto, aquele desejo de conforto governou meu coração. De forma que quando eu cheguei lá, as coisas não estavam servindo ao meu conforto, eu entrei em conflito. Sabe o que é isso? O grande problema é o nosso coração. O grande problema é aquilo que domina o nosso coração. Esse é o maior problema. É por isso que o Davi diz, consulte o seu coração. Examine o seu coração. Pode ser que algum ídolo esteja dominando ele. Terceira e última coisa. Como reagir aos dilemas de 2021? Ô, gente, 2021 vai ter bênção também, calma, vai ter muita bênção. Muitos casamentos. Amém. Como reagir aos problemas de 2021? A terceira e última coisa é servindo a outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você. Eu queria falar algumas coisas, mas eu tenho que ser um pouco... Eu fico pensando e percebendo que muitas vezes a pessoa que está em conflito é natural. Ela exige ser cuidada. Ela quer ser cuidada e às vezes a sua vontade se torna uma exigência. E com isso eu estou dizendo que nós não devemos cuidar daquele que está ferido. Mas o que está ferido precisa reconsiderar um pouco o seu sofrimento. Eu estou sofrendo aqui, ninguém veio me visitar. Eu estou sofrendo aqui, ninguém me ligou. Eu estou desse jeito aqui, ninguém me mandou um WhatsApp. Talvez tenha na hora de mudar esse discurso. Porque parece que o sofrimento nos traz um sentimento
de que eu sou exclusivo, de que o meu sofrimento, a minha tribulação, ela é exclusiva e, portanto, agora eu preciso ser cuidado como um cliente VIP. Espera aí, não é assim. Não é assim. E o Davi está mostrando para nós que sim, nós precisamos ter cuidados das nossas deficiências, necessidades, mas não com um tratamento VIP, muitas vezes. E talvez eu vou ser mais claro quando eu falar o que o Davi está fazendo aqui. Perceba no verso 6, ele diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E muitos estão concluindo aqui, estudiosos estão concluindo aqui, que o Davi não está sozinho na caverna. Que na hora que ele correu para se esconder de Absalão, alguns partidários fiéis foram com ele. E aqui acontece uma cena inusitada. Cara, eu fico pensando no Davi, cara. A cena de Davi. O Davi foge porque está sendo perseguido por Absalão. O cara está morrendo de medo, angustiado. Os partidários de Davi percebem Davi dando no pé e falam: opa, vou com Davi também. E talvez intoca lá na caverna junto com Davi. Mas aí, ao invés desses caras ajudarem Davi na aflição, esses caras começam a entrar em pânico. Eles, os partidários, junto com Davi, eles começam a entrar em pânico. E é por isso que eles dizem aí, o Davi está dizendo, há muitos que dizem, quem? Os caras que estavam com ele. O que esses caras estão dizendo? Meu Deus do céu! Quem vai nos dar a conhecer o bem? Os caras entram em estado de pânico. Os caras que deveriam estar aconselhando, dando força para o Davi, está em pânico. O Davi está em pânico, amedrontado, incerto do que vai acontecer, porque ele não sabe se o Absalão vai entrar por aquela caverna e pegar e matar todo mundo. Ele não sabe, ele está inseguro. E ainda assim, ele tem do lado um tanto de gente insegura com ele. E o que o Davi faz? O Davi tinha que chegar para aquele povo e falar assim: pelo amor de Deus, cara, eu já estou morrendo aqui de medo. Vocês, ao invés de vir me ajudar, vêm aqui para botar mais medo para mim. Rapa o beco, vai embora. Mas qual é a reação de Davi? Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O que Davi faz? Ele começa a acalmar aquele povo. E ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Sabe o que o Davi faz? Mesmo com o coração carregado de incertezas, tristezas, tribulações, ele começa a ministrar na vida daquele povo temeroso do lado dele. Ele começa a orar. Ele começa a dizer assim: Senhor, a mesma convicção que toma o meu coração da presença do Senhor, dê essa mesma convicção a esses que estão aqui padecendo de medo também. Meus queridos irmãos, as aflições é um bom tempo para a gente cuidar de outras pessoas. A questão é como nós reagimos diante das nossas aflições. Nos tornamos autopiedosos. Nos tornamos críticos.
desferimos o nosso veneno sobre aquele que poderia nos ajudar e não veio, e nos sentimos entristecidos e começamos a ser caluniadores. Precisamos mudar a forma de reagir aos nossos problemas. Podemos sim ajudar pessoas, mesmo quando nós estamos abatidos e debilitados. E eu sei que muitos aqui já passaram por essa experiência. Quantas vezes eu subi nesse púlpito aqui não querendo estar aqui, não tendo condições emocionais de estar aqui. Eu queria terminar fazendo algumas considerações. Meu querido irmão, as aflições e os problemas não são coisas apenas da sua casa. Desgastes conjugais, incertezas na criação de filhos, desequilíbrio financeiro, profundo sentimento de depressão, problemas de saúde, não são problemas apenas da sua casa. Em algum momento, todos nós vamos passar por isso. Todos nós. E o Davi constatou isso quando ele, em sua tribulação, percebia que havia outros piores do que ele. Quando ele entra na caverna, ele se depara com os caras dizendo: meu Deus, e agora? E o Davi falando assim: poxa, os problemas que enfrento não são só meus problemas, outros também enfrentam problemas como eu enfrento. E mesmo sofrendo, você pode servir ao próximo. Foi por isso que o Paulo disse assim, quando ele escreve aos Coríntios: bendito seja o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Mas Ele nos consola para uma finalidade. Ele diz: para que, com a consolação que fomos consolados, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Deus consola você nas suas tribulações, mas o consolo não é algo em si mesmo. O consolo que você recebe deve ser comunicado, passado ao próximo. Mude a forma de você pensar o seu problema. Mude a forma de você reagir aos seus problemas. A questão central é como nós reagimos quando nós estamos na caverna. Isso é central. Onde está Cristo aqui? Onde Jesus está nesse texto do Antigo Testamento? Jesus está aqui. Nesse texto, Jesus está entre nós. E Jesus estará com a gente em 2021. Certamente 2021 trará suas mazelas. Mas nós podemos deitar e repousar seguro. Porque o nosso Redentor vive. E Ele está cuidando de nós. E as mais belas palavras para mim estão no verso 8. Palavras essas que às vezes oro com Rafa e Josi antes de dormir. Vamos ler juntos? Em paz me deito, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Repousamos na tribulação, porque Cristo reina. Estamos seguros na caverna, porque Cristo reina. Não estamos jogados à sorte das circunstâncias, mas debaixo do cetro do Rei. 2021 trará os seus males. Mas esses males não estão acima do trono da graça.
aquele que nos sustentou até aqui, há de nos sustentar em 2021. E lembre-se, a questão é como nós reagimos aos problemas. Vamos cantar aquela música. Cadê o Murilo? Vai achar. Eu quero terminar cantando na música que os meninos cantaram. Vamos fazer um coro. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Só um coro da igreja mesmo. Talvez se não tiver aqui. Só um tom. Porque Ele vive. Temor não há. Eu só quero essa parte. Vamos ficar em pé? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, Ele reina. Só o coro, hein, gente? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, agora bem forte. A última vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, boa semana e até quinta-feira às 8 horas da noite. Ele vive.